Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. Aqui um tema, a vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por causa para alcançar a terra, mas não podiam. Portanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Jonas era um profeta do reino do norte, que profetizou no tempo do rei Jeroboão. A gente vai ver isso em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então Jonas já era um profeta do Senhor. E Jonas, agora ele recebe uma incumbência, seja um chamado, ou uma tarefa, vamos assim dizer, ou uma missão, melhor ainda, para levar a mensagem a um povo que não era do povo dele, a um povo gentil. E Jonas, quando recebe essa mensagem, ele se levanta, mas ele não se levanta para obedecer a Deus, ele não se levanta para cumprir a mensagem e a missão que Deus chamou ele. Ele se levanta para fugir. Irmãos, o que nós podemos ver aqui? Nós sabemos que Jonas, ele fugiu por causa dos seus motivos, e não por causa do motivo de Deus, porque Deus queria salvar aquelas vidas, mas Jonas não queria que aquelas almas fossem salvas, mas Deus queria salvar. E Jonas, por não querer aquelas almas salvas, aquelas almas perdoadas, o que ele fez? Fugiu. Não vê de ele
lutar pela causa de Deus, pelos motivos de Deus, ele lutou pelos seus motivos, pelas suas causas. Não era isso, mas Jesus é bom. Por qual causa a gente está lutando, irmão? Qual motivos a gente está seguindo? Os nossos motivos ou os motivos de Deus? Por qual causa a gente está se levantando para trabalhar? Pela nossa causa ou pela causa de Deus? Como é triste a gente receber uma mensagem, olhando aqui para a vida de Jonas, e a gente se levantar não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer o contrário da vontade de Deus, para fugir. Como é triste quando Deus fala para mim, para você, vai e faz isso, e a gente faz ao contrário. Como é triste que Deus fala, desperta-te tu que dorme, levanta, e a gente se levanta não para glorificar a Deus, mas para fazer o contrário da vontade de Deus. Foi isso que Jonas fez, se levantou, não para fazer a vontade do Senhor, mas para fazer ao contrário. E eu faço uma pergunta, irmãos, quando eu e você conversa com alguém, pode ser da nossa família, pode ser nossos filhos, pode ser nossos vizinhos, pode ser do nosso trabalho, pode ser quem for. Quando a gente fala algo para a pessoa, a gente fala, ó, faz isso aqui, irmãos. Faz isso aqui, irmão. Faz isso aqui, filho. Faz isso aqui, filha. E a pessoa fala, ouve o que nós estamos falando. E a pessoa se levanta, a gente pensa, agora vai fazer. Mas a pessoa vai para outro lugar e faz ao contrário. É triste quando acontece isso com a gente. É triste quando a gente sofre essas coisas. Imagine quando Deus fala para a gente fazer algo e a gente não faz. Deus também sente, irmãos. Deus também tem sentimentos. Jesus também sente. Então, quando a gente fosse para se levantar, vamos se levantar para fazer a vontade de Deus. Jonas era um profeta. Jonas era um servo de Deus. Mas Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Irmãos, isso aqui deixa bem claro. Isso aqui deixa bem claro. Que a gente tem escolha, ou a gente faz a vontade de Deus, ou a gente faz a nossa. Porque Jonas, ele fugiu. Jonas, ele foi para o outro lado. Tarsis era bem mais longe do que Nínive. Tarso mais ou menos 800 km. Nínive mais perto. Jonas foi para o lugar mais longe que tinha, para tentar fugir da presença de Deus, para o lugar mais remoto. Para tentar fugir do chamado, da vocação que Deus tinha para ele. Sendo que ele podia ir no lugar mais perto, fazer a vontade de Deus, e o nome de Deus ser glorificado. Ele vai e paga, ele desce para Jope, compra uma passagem, entra no navio para ir para Tarso. E nós vemos que quando ele está nesse navio, o Senhor manda um mar, um grande vento, e faz uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar. Quem mandou, irmãos, um grande vento? Foi Deus. Quem mandou uma grande tempestade? Foi o Senhor. E as pessoas que estavam junto com Jonas não estavam entendendo. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. As pessoas, para ela, era uma tempestade que tinha que se levantar. Mas quando ele se deu conta que jogando a fazenda não dava, clamando os deuses dele não dava, alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está acontecendo. Aí você fala, não, vamos, cada um clama o seu Deus, não resolveu. O chefe do navio desce lá no porão, tá Jonas o quê? Dormindo. Irmão, numa tempestade, o barco para quebrar, Jonas dormindo. Como que a gente consegue dormir numa tempestade? O navio balançando. Como que uma pessoa consegue dormir? Irmãos, aí acorda dormente, disse o chefe. E Jonas se levantou. Clama ao seu Deus. Quem sabe acontece um livramento. Jonas, irmãos, deixa eu explicar e aplicar para a nossa vida. Jonas causou o problema,
Jonas causou o problema, colocou a vida das pessoas em risco. Estava dormindo enquanto as pessoas estavam morrendo. Não é hora, irmãos, de dormir. Não é hora de dormir. Não é hora de fingir que não tem tempestade. Não é hora de fingir que as coisas estão tudo bem. É hora de se levantar e clamar ao Senhor. É hora de se colocar de pé. E olha como que Jonas estava tão preso nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades, que ele foi capaz de dormir e deixar as pessoas ali perecendo. Só que graças a Deus, que Deus é tão misericordioso, que levanta pessoas para nos acordar. Graças a Deus, e que Ele manda tempestade para alertar eu e você. Porque tem prova que a gente passa por desobediência. Tem coisa que é por obediência. Os discípulos não passaram pela tempestade na obediência? Passaram. Mas Jesus acalmou a tempestade. Agora essa tempestade aqui, que Jonas estava sofrendo, aqueles homens estavam sofrendo, era por causa da desobediência de Jonas. Irmãos, desobediência não é bom. Desobediência traz sofrimento. E Deus não quer ver a gente sofrendo por desobediência. Deus não quer ver a gente sofrendo por desobediência. Se você sabe que você tem um chamado, que você tem uma vocação, que Deus tem algo na sua vida, se coloca na posição e obedece à voz de Deus. Porque se eu sei que eu tenho um chamado, que eu tenho uma vocação, que Deus tem uma obra na minha vida e eu sei o que é, eu vou desobedecer a Deus, eu vou andar em pecado, eu vou andar contra a palavra de Deus, é desobediência. Cada um aqui tem algo de Deus. O primeiro, como eu disse, o ministério da reconciliação, isso aí ninguém escapa. Agora eu vou desobedecer a Deus. Não devemos desobedecer ao Senhor. Pelo contrário, devemos obedecer. Porque meu barco não para de balançar. Porque eu vivo sempre em tempestade. Porque toda vez parece que as coisas não vão. Irmãos, a gente tem que analisar. Porque quando a gente está com Jesus, Ele faz alguma coisa. Ele trabalha. Pode ser que demore um tempo. Mas a gente também tem que analisar se que não está acontecendo nada ou que nada está se movendo, se muitas vezes a gente está na desobediência. Porque quem está na desobediência, o barco continua balançando, a tempestade continua. A tempestade não passa, irmão. Quem está em desobediência, a tempestade não passa. Por isso que a gente deve se colocar na obediência. E cumprir aquilo que Deus nos chamou na posição, na obediência. Jonas é o primeiro missionário do Antigo Testamento. Ele foi o único profeta que foi enviar a mensagem para os gentios. Aqui Deus já mostra a sua misericórdia, que a vontade dele era salvar nós, salvar os gentios. Ele foi levar a mensagem para um povo que não era um povo dele, para outra nação, para outro país. Só que ele não queria cumprir a tarefa de Deus. Ele não queria cumprir um chamado. Então, cumpra um chamado que Deus te chamou. Cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Não é hora de dormir. Não é hora de pensar nos nossos motivos. É hora de pensar nos motivos de Deus. Porque como já foi falado, quem está conosco, irmão, sofremos, e as almas que estão precisando da palavra também sofrem, porque estão precisando da salvação, estão precisando da palavra de Deus. Então fique na obediência. Não queira ir para outro lugar, mas queira ir para o centro da vontade de Deus. Queira ir para onde o Senhor te mandou ir, ou queira fazer o que o Senhor te mandou a fazer. Porque vale a pena, irmão, a gente fazer a vontade do Senhor. Vale a pena a gente andar na presença de Deus. O nome Jonas significa pombo. Jonas estava querendo voar, mas para o lugar errado. Irmão, nós devemos voar para o lugar certo.
Não vamos para o lugar errado, vamos para o lugar certo. E quando aqueles homens acordam Jonas, nós vemos no versículo 6, e diz: invoca seu Deus, quem sabe ele se lembra de nós, nós não pereçamos. E dizia a cada um seu companheiro: agora vamos lançar a sorte para ver quem é que está causando essa situação aí. Porque o povo ia jogando as fazendas, ou seja, perdendo as riquezas, jogando as fazendas, as riquezas que eles tinham, os alimentos, tudo, ia jogando, nada adiantava. Até que lançaram sorte, Deus fez cair em quem? Em Jonas. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. O desobediente uma hora é descoberto. Ele sabia que o desobediente uma hora ele é descoberto? Ele pode querer fugir, pode querer se esconder, mas uma hora o desobediente é descoberto. Por isso que não vale a pena andar na desobediência, irmão. Vale a pena andar na obediência. E caiu em Jonas. E eles falaram: mas declara tu. Ou seja, por que razão nos sobreveio tal essa situação? Que ocupação você é, seja de onde você vem, qual a tua terra, e que povo é teu. Declara por que está acontecendo essa situação. Porque nós estamos passando por isso. Aí no versículo 9 diz assim, Jonas, ele diz: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí Jonas falou: eu sou o Deus que fez o mar, e eles passando por uma tempestade. Aí, bicho, então é você mesmo, filho. Caiu nele. E sou o Deus que fez a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor. Falou: é o Deus de Jonas que está fazendo isso aí. Eles ficaram com temor daquilo que Deus estava fazendo. Deus é tão misericordioso que ainda trabalha nas vidas. Então, continuando, versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Jonas falou: eu sou hebreu, temo ao Senhor que fez o céu e a terra. E começou a declarar. Falou: está acontecendo isso porque Deus mandou ir pregar, mas eu fugi. Aí eles falaram: por que você fez isso, rapaz? Por que você fez essa situação? Irmãos, eu e você, muitas vezes temos que reconhecer os nossos erros. Temos que reconhecer os nossos pecados. Vamos dar só exemplo. Imagine nós numa turbulência, numa tempestade. Numa turbulência, a gente sabendo que é por causa de nós. E as pessoas desesperadas. E a gente não reconhece. Fala: não, é eu que estou pecando, por isso que está acontecendo isso aqui. É eu que estou falhando, por isso que está acontecendo isso. Irmãos, mais reconhecimento dos nossos pecados. Temos que reconhecer mais. Porque às vezes, é por causa de fulano. Não, vamos olhar para nós. Se o problema é nós, vamos se corrigir nós. Vamos confessar, falar: não, eu que preciso melhorar. É eu que preciso mudar. Essa tempestade veio porque eu sou desobediente. Eu desobedeci a Deus, mas eu preciso tomar uma posição. Eu preciso mudar. Então não esconda. Confessa para Deus. Davi, enquanto ele tentou esconder o seu pecado, ele só sofreu. Só sofreu. Mas quando ele confessou, aí ele recebeu a cura. Então de Deus nós não escondemos. E se nós sabemos que é nós que estamos causando uma tempestade de alguma coisa, seja onde nós estiver, vamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão e pedir a misericórdia de Deus. Aí, continuando no versículo 11. Aqueles homens disseram: o que faremos nós para que o mar se acalme? Os homens ainda perguntam para Jonas: o que nós vamos fazer agora para que esse mar se acalme? Porque o mar se eleva engrossamente cada vez mais. Ele se elevava, engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me, lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Agora Jonas se sentiu culpado. Falou: lança eu que o problema acaba. Ele sentiu culpado, falou: essa tempestade é por causa de mim, então, se é por causa de mim, a única solução para acabar com isso, então me lança fora do mar para que essa tempestade acalma. Então Jonas aqui reconheceu e falou: se o problema é eu, então eu que vou pagar por esse problema. Então, igreja, às vezes nós temos que pagar por nossos erros, temos que reconhecer.
E falar, o problema é eu. Então já que é eu, então eu vou fazer o que eu posso para resolver esse problema. Vou fazer o que eu posso para resolver essa situação. E Jonas sentiu tão culpado, ele falou, lança eu no mar. Jonas, é claro, irmão, Deus sabe de todas as coisas, eu estou só aqui falando algo. Jonas não poderia ter ajoelhado naquele barco. Isso aqui é só um pensamento meu. Ajoelhado, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu coloquei esse povo em perigo. Eu coloquei esse povo nessa situação. Meu Deus, acalma esse mar. Não, Senhor, eu vou para Nínive, Senhor. Ele não podia ajoelhar lá no barco e falar, não, mas ele sentiu tão culpado que ele falou, lança eu. Deixa eu falar algo sério. Parece ser triste, ou parece algo que não é sério, mas é sério. Às vezes nós pecamos, erramos, vacilamos, e às vezes não vem de nós queremos falar, Senhor, pedir a misericórdia, o perdão, de falar, eu prefiro morrer. Porque, irmãos, é isso que o inimigo às vezes quer, que a gente peca, erra e pede a morte. Tem pessoas que fazem isso, frustra no ministério, frustra na vida e fala, é melhor eu morrer, já que eu não consegui cumprir o trabalho de Deus. Ainda fiz as pessoas sofrer, então me mata, Senhor. Não faz isso não, irmão. Porque Deus, ainda Ele quer cumprir o chamado que Ele tem na nossa vida. Deus ainda Ele quer cumprir o propósito na nossa vida. E às vezes se sente tão culpado que a gente não consegue pedir perdão. A gente quer a morte, ou quer que tudo acaba. Não, irmãos. Porque, vamos dizer, Jonas pedir para lançar ele no mar, não é pedir a morte? É pedir a morte. Jonas estava pedindo para morrer. Mal ele sabia que Deus não queria a morte dele. Irmão, Deus não quer a nossa morte. Deus quer que nós cumprimos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, não precisa morrer, não precisa querer tirar a vida, só pede perdão para Deus, se humilha e fala, Senhor, agora eu vou fazer a sua vontade. Agora eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. É isso, irmãos, não precisa querer morrer, se frustrar, chorar. E aqueles homens não queriam lançar Jonas no mar, irmão. Aqueles homens não queriam fazer aquilo. Porque quem quer, irmãos, quem quer que uma pessoa perde a vida? Por mais que a pessoa às vezes seja desobediente, ninguém quer. As pessoas não querem fazer isso. Ainda mais que eles souberam que Jonas era um homem que serviu Deus e que fazia tempestade. Esses homens ficaram com medo, ficaram com temor. Ninguém quer ver uma vida perecer, ninguém quer lançar uma vida fora, ninguém quer fazer isso. Mas aqueles homens não teve escolha. Não teve escolha. Tiveram que pedir perdão para Deus, pediram a misericórdia de Deus e lançaram Jonas. Tiveram que lançar Jonas no mar. Quando lançaram Jonas, a tempestade passou. E Jonas, que queria morrer, Deus providenciou um milagre para Jonas. Um grande peixe, ou como Jesus fala, uma baleia, engoliu Jonas. Então, irmãos, Jesus não quer a nossa morte. Jesus quer que a gente cumpra o chamado que Ele nos chamou. Não fica querendo morrer. Não, faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Vamos ler o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, Senhor, não coloque sobre nós, foi o Senhor que trouxe a tempestade aí, então nós não queremos, Senhor, pagar por esse sangue. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Você viu que quando a solução, ou seja, a pessoa que estava desobedecendo, foi lançada no mar, porque ela mesma pediu, não se humilhou ali, não pediu perdão, se acalmou a tempestade, e aqueles homens ficou tranquilo no barco. Está vendo, irmão, que muitas vezes uma coisa pode causar na vida de muitas pessoas, e enquanto esse problema não foi resolvido, às vezes a tempestade fica, mas quando o problema é resolvido, a tempestade acalma, a tempestade passa. E ali, versículo 16, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram os votos.
E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas, 3 dias e 3 noites, ficou 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Como você sabe que Jonas não se arrependeu, irmão? Até aqui. Porque vai falar no 2, foi lá no 2 que ele foi clamar a Deus. Ele não se arrependeu na hora ali não, da tempestade, não se arrependeu depois de 3 dias e 3 noites. Rapaz, Jonas era um caba duro, hein? O cara não morreu, recebeu um milagre, não caiu no mar, não morreu, esperou 3 dias para vir clamar a Deus. 3 dias, irmão, pode dar um conselho para nós? Clama a Deus hoje, não espera passar por mais luta não espera passar por mais prova não espera morrer não, clama agora. Rapaz, só porque não queria que as pessoas fossem salvas, só porque não queria fazer a vontade de Deus pelos próprios motivos dele, ele preferiu morrer, preferiu ficar lá 3 dias e não se arrependeu. Se arrependeu no 3º dia, depois de 3 dias e 3 noites, irmão. Podia se arrepender no barco, não se arrependeu. Podia se arrepender na hora que o peixe engolisse ele. Podia já clamar misericórdia e perdão de Deus. Mas não, esperou mais dia. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. É agora. Senhor, me perdoa, Pai. Pede a misericórdia. Não endureça o coração para Deus, não. Não endureça. Deus é bom. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Ele é grandioso, irmãos. Então vamos clamar ao Senhor, porque o pessoal de Nínive estava esperando uma mensagem, estava esperando a palavra. Irmãos, enquanto nós ficamos nos nossos motivos, tem pessoas esperando uma palavra nossa. E Deus tem uma obra na nossa vida, irmãos. Tudo que a gente faz para Deus, pode ter certeza, é para a glória dEle e para o bem das vidas. Então vamos trabalhar naquilo que Deus chamou nós para trabalhar. E principalmente não esquecer de levar a mensagem do Evangelho aonde nós estivermos. Não vamos fazer igual o Jonas, endurecer o ponto de fazer as pessoas sofrer, de querer fugir para outro lugar e quase perder a vida. Se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Jonas, Jonas já tinha perecido. Aí ele vai lá e clama a Deus, que a gente sabe da história no capítulo 2. Deus ouve ele faz um voto com Deus, fala que vai pagar o voto. E Deus é tão maravilhoso, o peixe, nós sabemos, vomita Jonas em terra. Aí de novo veio a palavra de Deus a Jonas. Capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a segunda vez, que a primeira Jonas rejeitou, não quis levar. Sabe o que eu entendo? Deus está nos dando mais uma chance. A Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vai, Jonas. Agora é a segunda chance. Você passou 3 dias, Jonas, já. Você foi livrado, Jonas. Vai, prega agora, Jonas. Leva a mensagem que eu falei para você pregar, Jonas. E o que Jonas faz? Prega a mensagem de Deus. Faz a vontade de Deus. Então, irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos pregar a palavra dEle. Vamos falar do amor dEle. E agora, trazendo para o Novo Testamento. Sabe o que Jesus falou? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus usou Jonas, o sinal de Jonas. Falou: vocês vão ver só o sinal de Jonas. E Jesus... ali ele pregou para aquele povo, para que o povo se arrependesse, porque o povo não tinha fé, o povo não cria. Ele falou: vocês não vão ver sinal de, mas vocês vão ver o sinal de Jonas agora. Que assim como Jonas ficou, assim ia acontecer com ele. Olha que Jesus usou o sinal lá de Jonas, irmãos. Sinal lá de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim o Senhor Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Da sua morte e ressurreição. Então a história de Jonas não é ficção, é realidade que aconteceu. Senão Jesus não teria usado a história de Jonas. Ele não tem muita pessoa que fala invenção isso aí é ficção. Não é ficção não, senão Jesus não tinha usado e Jesus não tinha ficado 3 dias e 3 noites no ventre da terra.
Então foi realidade, o próprio Jesus usou isso como sinal. Isso foi um sinal tremendo que veio lá de Jonas no Antigo Testamento. E Jesus também pregou o arrependimento para o povo. Pregou contra o povo para que o povo se arrependesse, assim como Jonas pregou para que o povo se arrependesse. Jonas fez algum sinal milagroso? Não. Jonas pregou a palavra de arrependimento. Jesus já fez sinais, mas não para aquele povo, fez pouco, não fez o tanto que ele queria. Então o que eu entendo, irmão? Jonas cumpriu o trabalho dele. E Jesus também cumpriu o trabalho dele. O que ele falou aconteceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que também Jesus também falou para a igreja, em Mateus 28. Falou para a igreja pregar o evangelho. Ou seja, levar a mensagem para Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Aí nós vemos em Atos capítulo 1. Então, se Jonas cumpriu a mensagem dele, se Jesus cumpriu, se Jonas cumpriu a vontade de Deus, se Jesus cumpriu a vontade de Deus, agora é a nossa vez, irmão, de cumprir a vontade do Senhor. Então não deixe de cumprir o chamado, não deixe de cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Leve a mensagem, leve o evangelho. Mas essa pessoa é cruel, essa pessoa não merece. Irmão, será que nós também merecíamos? Ah, mas essa pessoa já fez mal para mim. Porque Jonas não queria, porque ele estava querendo a proteção da pátria dele. Porque os ninivitas, a capital da Síria, era um povo cruel, um povo que já tinha levado o povo para cativeiro. Que muitas vezes viviam hostilidade contra o povo de Deus. Era um povo mau, mau mesmo, maldoso. Jonas falou: o quê? Eu vou pregar para o meu inimigo. Eu quero é o bem do meu povo, eu quero o meu bem, o meu inimigo que... Jesus falou para a gente amar nosso inimigo. Aqui, inimigo, né, não é para nós amar Satanás, não, vamos falar as pessoas. Então, às vezes, a gente acha que certas pessoas não merecem a salvação. Irmão, se Jesus chegou até nós, o outro também pode ser salvo. Então, nós não vamos olhar para os nossos motivos, vamos olhar para os motivos de Deus. Se Deus falou que é para pregar aqui, eu vou pregar aqui. Se Deus falou que é para mim andar desse jeito, eu vou andar desse jeito. Se Deus falou que a vocação é essa, a vocação é essa. Se Deus falou que a vocação é aqui, a vocação é aqui. Se Deus falou para mim lá, a vocação é lá. Deus mandou para eu pregar com um povo mais rebelde, um povo mais cruel, um povo mais ruim, eu vou pregar para esse povo. Se Deus mandou eu pregar para um povo que é uma classe mais rica, eu vou pregar com esse povo. Aonde Deus enviar, a gente tem que ir. Não é só para quem é bonzinho. Não, irmão, é para quem precisa. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então que nós pregamos o evangelho. Aí no capítulo 4, só para encerrar, a gente já sabe o que aconteceu. Jonas pregou a mensagem, o povo se converteu. Irmão, Jonas era durinho, hein? E Jonas ficou triste. É o único pregador que prega e não quer que a mensagem faz efeito. É o único pregador, porque quando eu prego, eu quero que a mensagem faça efeito, que as pessoas se convertem, aceitam Jesus. Jonas é o único pregador que prega e não quer que aconteça nada. Pelo contrário, ele queria que o povo não se arrependesse e Deus castigasse a cidade. O Jonas ficou desgostoso, irmão, capítulo 4, versículo 1. Desgostou extremo e quis morrer de novo. Jonas quis morrer de novo, por causa dos motivos, ele quis morrer. Aí, vamos lá, continuando, vamos ler o versículo 3. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver, porque o povo se converteu. Aí, continuando, e disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade. E ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Jonas pregou a mensagem, porque não vai para ir, volta para Jerusalém, ou volta para Israel, Jonas. Já pregou a mensagem, fez a vontade de Deus, volta para Israel, Jonas. O povo não se arrepende, volta para Israel, Jonas. Jonas não quer estar aqui. Não vou ficar aqui ainda, vai que Deus ainda mata esse povo. Olha, Jonas. Aí o versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da boboreira.
Olha como que Jonas pensava só nele mesmo. Quando Deus fez uma boboreira numa noite, depois no outro dia fez sombra para Jonas, Jonas ficou alegre, se alegrou extremamente. Ô, irmãos, Jonas se alegrou por causa da sombra, porque era só para ele aquela sombra, né? Era só para aliviar o enfado dele. Mas ele não se alegrou com 120 almas que aceitou Jesus. Não se alegrou com 120 almas, quer dizer que aceitou Jesus nesse tempo, não tinha Jesus, mas que se arrependeu e aceitou Deus na vida dele. Não se alegrou por causa de uma sombra. Irmão, e quantas vezes almas aceitam Jesus, pessoas se convertem, a gente nem alegra o coração. Mas se a gente ganhou uma coisa, meu Deus, faz uma festa, posta no Facebook, posta no status. Nem todo mundo faz isso. Posta tudo, mas quando a alma aceita Jesus, irmãos, é festa no céu, tem que ser festa na igreja também. Então, vamos ficar felizes se um irmão é abençoado também. Porque o povo recebeu um livramento, irmão. O povo ia morrer aquela cidade. E Jonas não estava feliz. Aí Deus faz uma boboreira para tirar o enfado de Jonas e para dar uma lição em Jonas. Aí Deus faz crescer num dia, Jonas fica extremamente alegre. Mas no outro dia seguinte, versículo 7, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, irmão. Deus nem mandou um vento tempestuoso para ele, foi calmo. Oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Melhor é morrer do que viver. Será que às vezes isso não se parece com a gente? Quando as coisas dão certo na nossa vida, quando não dá, o que a gente faz? A gente luta, vai para frente, ou a gente desanima e quer morrer? Às vezes a gente tem que analisar, a gente aprende com Jonas. Aí Deus vai e permite que o bicho come toda a boboreira e Jonas quer morrer. Aí Deus fala com Jonas de novo. Terceira vez que Jonas quer morrer, viu, irmão? Primeira, quando ele mandou lançar ele do barco. Depois, quando o povo se converteu. E agora, porque Deus tirou a sombra dele. Agora ele quer morrer. Quem somos nós quando Deus tira alguma coisa de nós, né, irmão? É bom a gente analisar isso. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável assim esse enfado? Por causa da boboreira. E ele diz: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E diz o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhasse. Jonas, você não fez nada para crescer isso. Você nem trabalhou, Jonas. Você nem se esforçou. Você recebeu de graça isso aí. Recebeu de graça. E nem fizeste crescer. E que uma noite nasceu e outra noite pereceu. Seja Jonas, o que nasceu na noite, nasceu, já foi na outra noite, você já criou um sentimento por isso. Você já amou essa árvore mais do que as pessoas. Você já criou um sentimento por uma coisa que nasceu numa noite e morreu na outra. Aí Deus fala: e não hei, versículo 11, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil à sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você não criou. Eu estou mandando você pregar o evangelho, ou levar a minha palavra para um povo que eu criei, para um povo que eu formei. Quando eu falo formou, não é que Deus formou o pecado no povo, é que Deus criou aquele povo. Deus criou o ser humano. Deus criou. Jonas é pessoas, Jonas, pessoas que eu fiz, pessoas que foram criadas, Jonas. Então eu sinto por essas pessoas, eu tenho compaixão dessas pessoas, Jonas. E você não está tendo compaixão de todas essas pessoas. Então tem compaixão, Jonas. E olha como o livro acaba com uma pergunta para Jonas. Olha como que acabou o livro de Jonas. Eita, Deus poderoso, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. E hoje acaba aqui com essa pergunta. Será que a gente vai ter compaixão das almas?
Será que a gente vai cumprir o chamado de Deus? Ou será que a gente vai pensar só em nós mesmos? Fica essa pergunta para nós. Só que ainda, Jonas já foi. Mas ainda a nossa história continua. Eu e você, a partir de hoje, ou a gente tem compaixão ou a gente não tem compaixão. Mas se a gente quer ser igual a Jesus, ou seguir o exemplo de Jesus, a gente tem que ter compaixão. O que vale mais para nós? A nossa vontade? Os nossos motivos? As almas? As nossas coisas? O que vale mais para nós? Irmãos, que a partir de hoje, o que venha valer mais na nossa vida seja a vontade de Deus. Seja as almas. Não precisa pagar passagem para fugir. O Deus que chamou, Ele entra com providência naquilo que a gente precisa. Então não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. E Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você. Amém? Agora, se nós não fizermos, Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Mas Ele é tão misericordioso que deu essa chamada para a gente. Ele é tão bondoso que usa a minha vida e a sua vida. Então vamos agradecer a Deus por esse privilégio e vamos fazer a vontade dEle. Amém? Vamos se colocar de pé? Deus santo e poderoso. Pai, é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Pai, eu creio que essa mensagem, ela tem os corações certos. E Senhor, o Senhor sabe onde tem um Jonas, no sentido espiritual. O Senhor sabe onde tem um servo, uma serva que tem a vocação, mas está tentando fugir dessa vocação. Está tentando fugir daquilo que o Senhor chamou. Então vou pedir pelo poder que há no nome de Jesus e da sua palavra. Trabalha nos corações, Pai. Trabalha nas vidas, Senhor, que tem um chamado. Mas os motivos, os sentimentos, as razões, os desejos estão impedindo de cumprir esse chamado. Senhor, trabalha nesses corações. Que a sua palavra, Senhor, que salva, que cura, que transforma, que convence o homem. A sua palavra que limpa. Então, que através da sua palavra que gera fé, que a sua palavra, Senhor, nessa noite, venha trabalhar nos corações. Que teu Espírito, Pai, venha, Senhor, realizar tudo que precisa ser realizado na vida de cada um de nós. É o Senhor que faz o agir, é o Senhor que faz o operar em nós. Então opere em nós, Pai, segundo a tua palavra. Que a partir de hoje, Senhor, os vocacionados do Senhor, os chamados do Senhor, aqueles que têm uma tarefa, uma missão, que a partir de hoje venha cumprir, Senhor, a missão do Senhor. E nós como igreja, Senhor, ajude nós a cumprir a missão que o Senhor nos deu, Pai, de andar em comunhão. Ô Senhor, de andar em comunhão com os outros, Pai. Nós de exercer a diaconia, seja o serviço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a prestação de assistência. E Senhor também, Pai, de proclamar o Evangelho, Senhor. Ô Pai, nos ajude em nome de Jesus na proclamação do Evangelho. E Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, você tem levantado tempestade na igreja, na nossa vida, na vida de cada pessoa que vai ouvir por causa dos nossos pecados. Ou por causa do pecado de alguém que sabe, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajude cada um de nós a reconhecer o que precisamos melhorar, para que as coisas venham dar certo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E onde tiver um Jonas, fugindo da vontade do Senhor nessa noite, Senhor, levanta esse Jonas. Eu creio que pela segunda vez está vindo a palavra do Senhor. Faz a minha vontade. Vai pregar a minha palavra. Eu creio, Pai, que nós estamos tendo uma segunda oportunidade, Senhor, para levar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então nos dá força, graça, o suficiente para a gente cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que nós venhamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém?